Nem sempre a manipulação começa com uma mentira, gente. Às vezes ela começa com uma dúvida, uma frase, um comentário, uma sensação de culpa que aparece sem você perceber. E de repente você já está questionando a si mesma, já está se explicando demais, né? Já está cedendo, já está acreditando que talvez o problema seja você. Né? Uma pessoa que fazia, né, você sentir culpa por dizer não, né, que conseguia fazer você mudar de ideia, que fazia você duvidar assim, das suas próprias escolhas, ou até acreditar que você estava errada quando no fundo você sabia que você não estava errada, né? Muitas pessoas acreditam que o problema está no manipulador, que basta aprender a reconhecer pessoas tóxicas para nunca mais passar por isso. Mas olha, hoje eu quero contar uma verdade que talvez surpreenda você. O maior segredo, veja bem, o maior segredo para nunca mais ser manipulada não está no outro, está em você. Melhora, não melhora? Está na forma como você se enxerga, está na tua autoestima. Né? E antes que alguém entenda a autoestima apenas como gostar da própria aparência, né, eu quero explicar uma coisa. A autoestima é muito mais do que olhar no espelho e gostar do que vê. Né? A autoestima é o valor que você acredita que você tenha. Né? É a confiança nas suas próprias escolhas, né? É a capacidade de você respeitar os próprios limites, é saber que você merece respeito mesmo quando alguém não concorda com você. Em uma live que a gente fez sobre autoestima, nós conversamos justamente sobre isso outro dia. Sabe que toda quarta a gente tem live, né? A autoestima, ela não nasce pronta, gente. Ela não é um presente que algumas pessoas recebem e outras não. Ela é construída ao longo da vida, né? Nas experiências que a gente vive, nas relações que nós temos, na forma como a gente aprende a enxergar quem a gente é. Né? E justamente por ser construída, ela também pode ser fortalecida. Né? Mas por que a autoestima tem tanta relação com a manipulação? Porque a manipulação sempre procura uma brecha para ela poder acontecer. E essa brecha normalmente aparece quando a pessoa não confia em si mesma, ela não tem segurança nela mesma. Então imagine duas pessoas recebendo exatamente a mesma crítica. A primeira possui uma autoestima fortalecida. Ela escuta, reflete, aí ela pensa, pô, será que isso faz sentido? Se fizer, ela aprende com aquilo, com aquele toque. Se não fizer, ela segue a vida. Agora, imagina alguém que passou a vida inteira acreditando que nunca foi bom o suficiente, que ele não é bom o suficiente. Essa mesma crítica pode destruir o dia inteiro dessa pessoa. Aí ela começa a pensar, pô, talvez eu realmente seja incapaz, né? Talvez eu esteja errando em tudo. Percebe a diferença? A crítica foi a mesma. O que mudou foi a estrutura emocional de quem recebeu. E é exatamente isso que as pessoas manipuladoras, elas costumam perceber, elas notam, né? Elas não criam a insegurança, elas aprendem a usar inseguranças que já existem na outra pessoa. Por isso, muitas vezes a manipulação começa de uma forma muito sutil. A pessoa faz você duvidar da tua memória, da tua percepção, dos teus sentimentos. Né? Ela usa frases assim, ó, você entendeu errado. Você está exagerando, nossa, como você é muito sensível, né? Você está criando problema onde não existe. Se você já acredita que a tua percepção não vale muita coisa, é muito mais fácil aceitar essas frases como verdades, não é? Mas quando existe autoestima realmente, né, acontece algo diferente. Você pode até ouvir a opinião do outro, mas você também consegue ouvir a tua própria voz. E isso muda completamente a relação. Pessoas com autoestima saudável, elas não acreditam que elas sabem tudo, elas não acham que elas sabem tudo. Elas apenas entendem que os seus sentimentos também importam, que a sua percepção merece ser considerada, né? Que os seus limites têm valor. Então existe uma pergunta que as pessoas manipuladas fazem o tempo inteiro. O que será que ele pensa de mim? O que será que fulano vai achar? Né? Será que vão gostar de mim? Já pessoas que estão fortalecendo a autoestima começam a fazer perguntas diferentes, né?
a pergunta que a pessoa que tem uma autoestima legal faz é a seguinte: o que eu penso sobre essa situação? Isso que foi falado faz sentido para mim? Isso respeita meus valores? Você percebe como o centro da história muda? Você deixa de viver olhando apenas para fora. Você começa a olhar também para dentro. E isso não acontece de um dia para o outro, gente, porque muitas pessoas cresceram ouvindo que precisavam agradar, que dizer não era feio, não era legal, tinha que ser boazinha, né? Que colocar limites era falta de educação ou era egoísmo, né? Que pensar em si era egoísmo. Então, elas se acostumaram a viver tentando corresponder às expectativas dos outros. Só que quem vive só para agradar acaba entregando aos outros o controle da própria vida, ponto. Né? Se você não se respeita, ninguém vai te respeitar. Porque basta alguém desaprovar você para que tudo vá desmoronar. É por isso que os manipuladores gostam tanto de pessoas que têm dificuldade de decepcionar. Que elas fazem de tudo para evitar conflito, né? Mesmo que precisem abrir mão de si mesmas. Mas existe também uma pergunta que pode mudar muita coisa, né? Quem define o seu valor? Quem define? É a opinião das pessoas? Ou é a aprovação da família? É o reconhecimento do parceiro? Ou é a forma como você aprendeu a enxergar quem você é? Porque quando a tua autoestima depende exclusivamente dos outros, você entrega nas mãos deles o poder de definir como é que você vai se sentir. Se eles te elogiam, você fica bem. Se te criticam, teu mundo desaba. Isso é muito cansativo, né? E é exatamente por isso que fortalecer a autoestima é tão libertador. Ninguém vai te manipular. Você sabe o que você gosta, o que não gosta. Se não tá bom, você vai melhorar, né? Você pode continuar ouvindo opiniões, aceitando críticas construtivas. Você continua aprendendo, mas você deixa de depender da aprovação constante para saber quem você é. E sabe qual é a consequência disso? Manipular você fica muito mais difícil. Porque pessoas manipuladoras procuram alguém que tenha medo de perder, medo de desagradar, medo de ficar sozinho, medo de não ser suficiente. Quando você entende o valor que você tem, esses medos vão diminuir. Você percebe que dizer não faz de você uma pessoa ruim, que colocar limites não destrói relações saudáveis, que as pessoas vão te respeitar mais porque você está se respeitando. E quem vai embora porque você começou a se respeitar, talvez nunca tenha amado você de verdade. E eu não quero passar a ideia de que a autoestima signifique nunca mais sofrer. Não. Ou nunca mais ser enganado, nunca mais errar. Não é nada disso. Todos nós podemos ser manipulados em algum momento, né? Todos nós podemos confiar na pessoa errada. A gente comete erros de percepção. A gente dá chance, às vezes, para quem não merece. Mas existe uma diferença enorme. Quem fortalece a autoestima costuma perceber mais cedo quando algo está errado. Porque aprende a confiar na própria percepção, naquilo que ela está vendo, né? Aprende a ouvir aquele incômodo interno. Aprende que paz vale mais do que aprovação. Então, se eu pudesse resumir esse vídeo numa única frase, seria a seguinte: o maior antídoto que existe contra a manipulação não é aprender a controlar as pessoas, é aprender a não abandonar a si mesmo, saber quem você é. Porque quando você sabe disso, quando você sabe quem você é, você conhece seus valores, respeita seus limites, né? Quando você entende o quanto você vale, você deixa de procurar nos outros a autorização para existir, para ser adequada. E talvez esse seja o momento em que você se torna realmente livre. Essa é a reflexão que eu queria deixar para vocês aqui nesse vídeo. Se você ainda não assistiu a nossa live sobre autoestima, eu recomendo muito. Né? Ela foi muito esclarecedora, muitas perguntas legais. Nela a gente aprofundou justamente a ideia de que a autoestima não nasce pronta. Ela é construída ao longo da vida e também pode ser reconstruída, tá bom? Olha só quanta oportunidade a gente tem para fazer melhor. Grande beijo, deixa o teu comentário, ative o sininho de notificações e se inscreva no canal, hein? Tá bom? Grande beijo, gente, até mais!